Gosta de histórias de terror? Então você precisa ler A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Um clássico arrepiante e agora com 27% de desconto. O link está na descrição do vídeo. Aproveite. Eu me chamo Joaquim e vou contar o que aconteceu comigo em 1995, na minha fazenda. Não sei se algum dia você vai acreditar na minha história, mas isso pouco importa. Quem viveu aquilo fui eu. Ainda sinto o frio na espinha, como se estivesse acontecendo agora. Era uma noite de outubro e o vento carregava o cheiro de terra molhada. A fazenda sempre foi minha casa, herança de família, cercada de matas e morros. Uma paisagem bonita para quem olha de fora. Mas naquele ano, algo macabro pairava sobre as terras. Meu gado estava sendo atacado. Toda semana, pelo menos uma ou duas cabeças de boi eram encontradas dilaceradas, o couro rasgado como se uma fera tivesse cravado as garras nelas. No início, achei que fosse um lobo-guará, mas os cortes eram fundos demais e os rastros... Bom, os rastros não eram de lobo. Pareciam pegadas humanas, mas muito maiores, com garras afiadas marcadas no chão. Até o cachorro da fazenda, o velho Zé Trovão, ficava inquieto. Latia para o vazio, rosnava para o escuro, e à noite se escondia embaixo da varanda. Foi quando começaram os boatos na cidade. Joaquim, você já ouviu falar do lobisomem? Perguntava seu José, dono do bar. Eu ria disso. Dizia que eram apenas superstições. Mas a verdade é que, por dentro, a dúvida me corroía. A cada dia que passava, mais eu acreditava que algo fora do comum rondava a fazenda. Foi então que decidi agir. Chamei dois amigos de confiança, o Tião e o Maurício. Eles eram gente corajosa, homens do mato que não se intimidavam com qualquer coisa. Expliquei o que estava acontecendo e sugeri uma emboscada. Se fosse algum animal selvagem, resolveríamos o problema. Mas se fosse outra coisa, bem, estaríamos preparados. Maurício trouxe uma espingarda de 2 canos e algumas balas de prata, porque, segundo ele, era o que funcionava contra lobisomens. Não acreditei muito, mas aceitei. Melhor prevenir do que remediar. Planejamos tudo com cuidado. Decidimos montar guarda numa noite de lua cheia, quando os ataques costumavam acontecer. Espalhamos carne fresca perto do curral para atrair a criatura e nos escondemos atrás de um velho barracão, onde a visão era boa e podíamos atacar sem ser vistos. A noite chegou e o silêncio da fazenda era quase ensurdecedor. O vento soprava entre as árvores, fazendo-as sussurrar segredos que eu preferia não ouvir. Ficamos lá, no escuro, esperando. Tião mastigava um pedaço de capim para distrair os nervos, enquanto Maurício mantinha os olhos fixos na isca. Eu não conseguia tirar da cabeça a possibilidade de que estávamos lidando com algo que não deveríamos enfrentar. Por volta da meia-noite, ouvimos passos pesados vindos da mata. O som era diferente de qualquer coisa que já tinha escutado. Era como se algo enorme estivesse caminhando, mas de forma irregular, quase mancando. O coração disparou no meu peito. Tião fez sinal para ficarmos em silêncio e Maurício segurou firme a espingarda. A criatura saiu das sombras e o que vi me gelou até os ossos. Era uma coisa monstruosa, metade homem, metade lobo. O corpo era coberto de pelos negros, mas as mãos e os pés tinham garras afiadas que refletiam o brilho da lua. Os olhos eram vermelhos como carvão em brasa, e o rosto tinha uma mistura grotesca, de feições humanas e animalescas. Ela rosnava, expondo dentes que mais pareciam adagas. Eu estava paralisado. Todo o meu corpo tremia, e o suor escorria pela testa. Maurício, porém, foi rápido. Apontou a espingarda e atirou. O som do disparo ecoou pela noite, e a criatura gritou. Não era um som natural, parecia o grito de 1000 almas atormentadas. Mas o tiro não a derrubou, apenas a feriu. O lobisomem olhou na nossa direção, furioso, e correu em nossa direção, com uma velocidade assustadora. "Corre!" gritou Tião, puxando-me pelo braço. Corremos para dentro do barracão e trancamos a porta. A criatura bateu contra ela com tanta força que quase foi arremessada para dentro. Peguei um facão que estava ali perto e fiquei ao lado dos outros dois. Maurício tentava recarregar a espingarda com as mãos tremendo. O lobisomem continuava golpeando a porta, rosnando de forma ensurdecedora. Finalmente, Maurício conseguiu carregar a arma e apontou para a janela. Quando a criatura tentou enfiar a cabeça por ali, ele atirou de novo.
Desta vez, o tiro acertou, em cheio. O lobisomem deu um urro tão alto que parecia fazer o próprio chão tremer e fugiu para a mata, deixando um rastro de sangue. Ficamos ali, em silêncio, tentando recuperar o fôlego. Eu não sabia se deveríamos comemorar ou temer ainda mais. Maurício achava que o ferimos gravemente, mas Tião dizia que isso não era o suficiente para matar uma coisa daquelas. E ele estava certo. Na noite seguinte, encontramos mais pegadas, perto do curral, e mais um boi morto. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Passei a acreditar no que antes chamava de lenda. O lobisomem não era apenas um mito, era uma realidade sombria e perigosa. Até hoje, quando a lua cheia ilumina o céu, eu não consigo evitar o frio na espinha e o desejo de nunca mais cruzar com aquela criatura. Mas se ouvir um barulho estranho como o som de passos, lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.